Quando a gente fala de história, a periodização é uma ferramenta indispensável. Falar de história antiga, medieval, moderna ou contemporânea cria uma noção cronológica, ajuda a localizar correntes, pensamentos e eventos, além de gerar uma visão ordenada, linear, coesa e compreensível do passado. Esse elemento pedagógico da periodização parece ser tão fundamental para a historiografia que até os currículos escolares e universitários são pensados dessa forma. Praticamente todo o curso de História no Brasil tem as famosas disciplinas de História Antiga, História Medieval, História Moderna e História Contemporânea. Mas quando a gente olha mais de perto o conteúdo dessas disciplinas, a gente percebe que elas são limitadas. Afinal, a Grécia Clássica, o Império Romano, o feudalismo, o Renascimento, as grandes navegações e o Iluminismo não dão conta de narrar as experiências históricas de mais do que um punhado de sociedades e culturas. Tanto é que esses mesmos currículos universitários, que incluem essas disciplinas cronológicas, precisam incluir também disciplinas geográficas. História do Brasil, História da América, História da África, eventualmente História da Ásia. Em outras palavras, a periodização clássica ela é então uma ordenação da história europeia. Pensando nisso, a gente pode realmente dizer que a periodização é de fato uma ferramenta indispensável para a historiografia? Ela ajuda a gente a compreender o passado de forma estrutural ou ela segmenta a nossa compreensão e coloca a experiência europeia no centro da análise? Essas questões são especialmente importantes para que a gente pense o que significa história medieval. Por exemplo, quando a gente fala de história antiga, a gente pode estar se referindo a qualquer sociedade cronologicamente muito recuada. Quase como se antiguidade fosse um adjetivo e não um período. A gente pode falar de China antiga, de Índia antiga, de Antigo Oriente Próximo e até de antiguidade pré-colombiana com os Olmecas e com a civilização de Caral. Em alguma medida, a gente poderia dizer que o período moderno passa também por algo semelhante, porque modernidade pode tanto ser um adjetivo quanto um momento específico, a partir do qual alguns fatos históricos, como o surgimento de um sistema econômico cada vez mais próximo do capitalismo, passam a afetar o mundo de forma cada vez mais global. Mas e medieval? O que define uma sociedade enquanto medieval? A gente pode falar de uma América medieval, ou de uma África medieval, da mesma forma que a gente fala de uma Europa medieval? Em outras palavras, a Idade Média pode ser entendida como uma periodização realmente global? Eu sou o professor Otávio e esse é o nosso último vídeo da disciplina de História Medieval 2. E para concluir as discussões que a gente fez até aqui, que foram centradas no Império Romano do Oriente, nos califados e nos islamicatos e persianatos posteriores, a gente vai conversar sobre a ideia de uma história medieval global e em que medida essa periodização pode ajudar ou atrapalhar o nosso estudo de sociedades não europeias. O termo medieval, ao contrário do que a gente poderia imaginar, ele não surge como uma ferramenta acadêmica, mas sim como uma forma de autopercepção de autores e artistas italianos. Desde o século XIV, humanistas como Francesco Petrarca já percebiam que os seus padrões culturais, sociais, políticos e estéticos não eram os mesmos padrões de um passado próximo. E esse passado próximo, por sua vez, também era diferente dos tempos do Império Romano. Essa percepção de uma nova realidade ganha nome no século XV, quando Giovanni Bussi, um bibliotecário papal, ao comentar sobre os seus conhecimentos históricos, afirma que ele conhece não apenas a antiguidade e complementa «sed media tempestatis usque ad nostra tempora», mas também a Idade Média até o nosso tempo. A partir daí, termos como Media Aetas e Media Antiquitatis ganham popularidade em outros espaços europeus para além da Itália. Até que no começo do século XVIII, um autor turíngio chamado Christoph Cellarius publica, em 3 volumes, um compêndio das suas pesquisas históricas que ele chama de Historia Universalis Breviter ac perspique exposita, in antiquam et mediaevi ac novum divisa, que significa História Universal exposta clara e brevemente, e dividida em Antiga, Idade Média e Nova.
Então, fica muito evidente que a ideia de uma Idade Média nasce como uma forma que os pensadores europeus dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII encontraram para categorizar a arte, a estética e o pensamento de uma época que eles entendiam não ser mais a sua, mas que também não era o glorioso passado romano. Em outras palavras, é uma temporalidade pensada e aplicada para uma realidade eminentemente europeia. Na virada do século XIX para o século XX, quando a história vai se tornando mais acadêmica e se transforma efetivamente numa historiografia com métodos e ferramentas, o termo medieval passa a se estender para outras localidades, em especial entre os pesquisadores que se dedicavam a estudar sociedades não europeias, como aquelas tocadas pelo Islã e, a partir dos anos 1950, também aquelas da África ao sul do Saara. Contudo, quando a Idade Média se universaliza, surgem pelo menos dois grandes problemas de ordem metodológica. O primeiro, mais simples de se resolver, diz respeito às balizas temporais da Idade Média. Como usualmente se entende que o período medieval vai do fim do Império Romano do Ocidente, no século V, até o fim do Império Romano do Oriente, no século XV, todas as sociedades consideradas, entre aspas, medievais, precisam se encaixar nesse intervalo de 1000 anos, mesmo que essa divisão cronológica não faça grande sentido para elas. Afinal, o século V representa alguma grande transformação para as sociedades chinesas ou para os grupos olmecas? E quanto aos grupos da Bacia do Congo? Sua organização social nesse período poderia ser considerada medieval? E isso nos leva ao segundo problema. O que exatamente significa medieval? A gente está falando simplesmente de uma janela temporal, ou a gente tem elementos culturais, políticos e sociais que podem ser considerados medievais? Essa pergunta acabou fazendo com que elementos das experiências históricas europeias fossem universalizados para outros locais. Isso significa que se a Idade Média na Europa é um período de reinos, de economia dita feudal, de servidão e de religiosidade, esses mesmos dados precisam ser encontrados em outras sociedades para que elas sejam consideradas medievais. É a partir dessa crença que surge, por exemplo, a proposição de um Japão feudal. Ou é a partir dessa crença também que estruturas políticas africanas passam a ser indiscriminadamente chamadas de reinos ou impérios. Então, mesmo que medieval signifique o intervalo entre o século V e o século XV, ou signifique um outro recorte temporal, mas que contenha mecanismos que lembrem o que se entende por exemplo, feudalismo e servidão, a régua usada para medir a história é uma régua eurocêntrica, ou seja, a experiência histórica europeia se universaliza e dita a nossa compreensão de experiências históricas de outros lugares e de outras culturas. A preocupação com essa colonização do pensamento começa a ganhar tração no final do século XX, quando propostas para uma Idade Média decolonial ou uma Idade Média global passam a surgir com mais intensidade. Essas duas proposições, descolonizar a Idade Média e globalizar a Idade Média, parecem ter o mesmo foco, que é livrar os estudos medievais do eurocentrismo e poder incluir o estudo de sociedades não europeias de forma mais conectada. Por exemplo, qual era o papel de Bagdá no desenvolvimento da intelectualidade inglesa do século XI? Ou quais eram os trajetos e fenômenos que tornariam possível o cravo e a canela, vendidos no Sudeste Asiático, chegarem até um mosteiro francês no século VIII? Esses exemplos são hipotéticos, mas eles representam muito bem o movimento tradicional de uma Idade Média globalizada. Só que se a gente olhar esse movimento com mais cuidado, a gente vai perceber que grande parte dos estudos de uma Idade Média global e conectada não tiram o foco da Europa, mas eles apenas localizam a Europa num mundo mais amplo. Ou seja, é uma Idade Média inclusiva, mas ainda é uma Idade Média europeia. Então, diante de tudo isso, é possível falar de uma Idade Média global? Ou melhor, faz sentido falar de um período medieval sem uma centralidade europeia? A resposta para essas perguntas depende, como sempre, da nossa disposição crítica e do nosso cuidado metodológico e conceitual. De um ponto de vista mais superficial, o mais simples seria adotar simplesmente uma nova terminologia.
Então, uma Idade Média global poderia simplesmente ser uma pré-modernidade. Utilizando o conceito amplo de pré-modernidade, a gente pode ter balizas cronológicas mais flexíveis e que podem ser tanto referentes ao período que antecede a incorporação do Atlântico aos sistemas econômicos globais e o surgimento de um capitalismo incipiente, como podem também ser referentes ao que se entende por modernidade em diferentes regiões. Por exemplo, nos espaços do sul da Ásia, o surgimento do Império Mughal poderia facilmente ser considerado uma passagem da pré-modernidade para a modernidade. E aqui, modernidade poderia muito bem ser entendida como um período em que a Índia adota a cultura de persianato e a sua sociedade se torna mais conectada a fenômenos históricos da Ásia Central e da Ásia Ocidental. Nesse mesmo sentido, a gente pode adotar temporalidades mais específicas para cada caso estudado, sem necessariamente depender da ideia de uma Idade Média. Por exemplo, as divisões dinásticas são úteis para a história da China, enquanto termos como entreato iraniano ou era dos persianatos ajuda a nossa compreensão histórica da Ásia Central. Se a gente quiser tomar um caminho mais complexo para pensar uma Idade Média global, contudo, é preciso, já de início, assumir algumas posições críticas. Em primeiro lugar, é preciso sempre lembrar que o termo Idade Média surge como uma forma de entender a história europeia. E algumas consequências dessa eurocentralidade são sempre sentidas quando a gente fala sobre temas medievais. Na verdade, isso vale para toda a estrutura acadêmica das ciências humanas, que são baseadas nos pressupostos de um universalismo europeu. Para manter essa crítica viva e para lidar com as consequências do universalismo eurocentrado, a gente precisa recorrer a leituras que não são necessariamente voltadas para a história medieval. Trabalhos e pesquisas que vêm dos estudos pós-coloniais, decoloniais ou dos estudos subalternos são bons caminhos para se provincializar a universalidade europeia e abrir espaço para uma Idade Média que não trabalhe somente com um centro e várias periferias, mas sim com visões mais plurais de vários centros e de diferentes perspectivas e experiências históricas. Isso implica também conhecer e respeitar outros idiomas e outras formas de registro documental. No caso do Islamicato, que foi tão central para as discussões da disciplina de História Medieval 2, uma forma de se aproximar de uma proposta de Idade Média global é prestar atenção nas especificidades étnicas, culturais, temporais e geográficas, ao mesmo tempo em que se busca compreender as diferentes experiências islâmicas a partir dessas diferentes especificidades. Em outras palavras, uma Idade Média global não é só uma proposta para se pensar um medievo conectado e inclusivo, mas sim um chamado para pensar idades médias locais, específicas e particulares. Porque a única forma de globalizar os estudos históricos é desuniversalizando as experiências europeias. E talvez uma boa forma de começar a fazer isso seja justamente buscando a pluralidade em experiências históricas específicas e que por muito tempo foram consideradas periféricas. Essa discussão foi centrada na ideia de história medieval global. A partir desse conceito, a gente se perguntou se pode haver uma Idade Média além da Europa. E para responder isso, a gente viu um pouco da genealogia eurocentrada dessa temporalidade. Como nada é simples quando a gente fala de história, a resposta não é nem direta e nem precisa. Mas a gente pode traçar aqui algumas conclusões. Sempre que a gente falar de Idade Média ou de período medieval, a gente precisa entender bem as implicações universalizantes que vêm como bagagem desses conceitos. Fazendo isso, a gente pode começar a utilizar novas categorias de análise, como pré-modernidade, ou ainda mesmo categorias mais moldadas para casos específicos, como o entreato iraniano ou era dos persianatos. No fim das contas, isso mostra para a gente que o chamado de uma Idade Média global é o chamado de uma história menos universalizada a partir das experiências europeias. E uma forma de buscar esse objetivo é, ironicamente, privilegiando experiências específicas. Então, para globalizar, não basta buscar conexões e inclusões, mas é preciso, antes, desenvolver estudos mais localizados, porque essa é uma boa maneira de abrir espaço para outros pontos de vista. Então,
Sempre que a gente for falar de uma Idade Média, ou mesmo propor uma Idade Média global, é preciso ter atenção aos significados e implicações dessas palavras, porque elas são tão usadas e tão generalizadas que elas parecem vazias e inofensivas. E essa é a maior armadilha da universalização da experiência histórica europeia. Os textos usados nessa discussão estão aí na tela e podem ser consultados, como sempre, no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!